Olá, internet! O ano novo tem muita relação diretamente com esperança, que tem a ver com expectativa, que tem a ver com crenças. Nós só criamos expectativas em cima de coisas que nós acreditamos que possam acontecer. E nós só vamos acreditar que elas podem acontecer se nós temos crenças que favorecem isso. E o que isso tudo tem a ver com Resident Evil Bem-vindo à Cidade do Guaxinim? Tudo a ver, pelo menos pra mim tem. Gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha neste canal desde o ano passado, quando eu comecei esse projeto, né? E reforçar algumas coisas então. Primeiramente, inscrito condicionado, já deixa o like ali antes, porque sabe que isso resulta em mais vídeos. Os comentários também ajudam a reforçar o terapeuta positivamente. Fazia tempo que eu não dizia isso. Para quem me acompanha desde o início desse canal, sabe que uma das coisas que eu mais gosto nessa vida... Eu vou tirar esse óculos aqui, cara. Estou parecendo muito hipster. Não quero parecer um hipster no início de 2022. Esse ano não é pra isso. Mas enfim, quem me acompanha desde o início sabe que eu tenho um gosto, um apreço muito grande por videogame, principalmente pela série Resident Evil. Quem me acompanha também há algum tempo sabe que eu tenho um delay para ver as coisas. Então eu vi há pouquíssimo tempo o filme Resident Evil Bem-vindo à Cidade do Guaxinim. E eu tenho para dizer para vocês que o título desse vídeo não é bait. Eu realmente considero este o melhor filme de Resident Evil. Não tô colocando aqui na mesma balança os filmes que tem animação do Resident Evil em 3D, não. Tô falando de live action, cara. Não é muito difícil ser o melhor filme de Resident Evil comparado àquelas coisas que o Paul Anderson fez que, assim, ó, não dá. Uma coisa que eu posso contribuir desde já que é o seguinte: muito do que se tem da psicologia que nós utilizamos hoje tem base na filosofia grega, ok? O pessoal da Grécia lá, tinha um cara em específico que gostava de falar sobre isso, mas eu não vou dizer quem é, vocês que procurem aí descubram. Mas ele gostava de falar o seguinte: não são os fatos que nos fazem sofrer, mas a nossa interpretação acerca dos fatos. É isso que faz a gente sofrer, aprender ou melhorar ou ficar feliz, e não o fato em si. Existia uma expectativa a respeito de um novo filme de Resident Evil, quando ele foi anunciado, quando apareceram as primeiras fotos desse filme novo. As pessoas estavam com uma expectativa grande, porque ele tinha uma fidedignidade muito parecida com a dos jogos, tá? E a questão que aconteceu foi que depois que o trailer saiu, o primeiro trailer, houve um balde de água fria, assim, por parte das pessoas, pelo elenco que foi escolhido e pela maneira que as coisas estavam sendo feitas e pelos efeitos de computação gráfica. Como que isso tudo se conecta? Se conecta da seguinte forma: eu fui com uma expectativa muito baixa para ver esse filme. Isso que eu gosto de Resident Evil. Eu gostei do filme. Não é um filme excelente, tem filmes muito melhores por aí, mas perto de tudo que já saiu de live action de Resident Evil, oficialmente falando, com certeza é a melhor coisa que tem. E eu vou defender isso. E eu vou trazer 2 pontos negativos depois, tá? Coisas legais que tem nesse filme. Eu achei que foi super interessante a maneira que eles adaptaram as coisas. Primeiro jogo e o segundo jogo meio que se passam simultaneamente com algumas mudanças. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, que quando a gente tá falando de adaptação, nós temos que ir com a cabeça um pouco aberta, né, para ver o filme. Por que a gente faz isso para os filmes da Marvel e não faz isso para outras coisas? É uma adaptação. Para um filme que tinha um baixo orçamento, o segundo ponto positivo que eu posso levantar são alguns efeitos. Eu gostei do jeito que ficaram os Cerberus, eu gostei do jeito que ficou o Lee. Lisa Trevor tá mais ou menos legal também. Na medida do possível, pela quantidade de dinheiro, pelo que eu fiquei sabendo, né, que foi investido nesse filme, eu acho que tá bem interessante, cara. Tá bom. Esse filme tá cheio de referências para quem é fã dos jogos. Tem muita coisa muito sutil e muito legal lá. Tem desde um filme que a Claire acha que mostra lá os irmãos Ashfield, que são de outro jogo, Resident Evil Code Verônica. Tem uma hora que ela pega um molho de chaves e todas as chaves que ela segura, né, nesse molho são as chaves da delegacia de portas trancadas da delegacia do Resident Evil 2. E uma outra referência muito legal que é logo no início do filme, a Claire está junto com um caminhoneiro que chega na cidade, que eles recriaram a cena de um jeito muito parecido com a do jogo, tanto a do jogo original, né, o jogo de PlayStation 1 que lançou lá originalmente, quanto do próprio remake. Várias falas que a personagem da Jill fala que tem a ver com o primeiro Resident Evil, que ela faz uma piadinha uma hora lá com sanduíche para não ficar tão tosco como é no original. Ela fala uma hora da cobra gigante, do tubarão branco, que são inimigos, né, do primeiro jogo. Essa atriz que faz a Jill, inclusive, ela me lembrou muito mais a Sheva Alomar do Resident Evil 5 do que a própria Jill, tá? Mas, enfim, né, não dá pra fazer uma coisa exatamente igual ao jogo, porque eu sei, não dá. Cara, o ator que fez o Leon, que a galera reclamou muito, eu acho ele uma das coisas mais bem desenvolvidas do filme, porque eles pegaram coisas, e eu não sei se as pessoas sabem disso, tá? Mas eles pegaram coisas que acontecem fora da tela do Resident Evil 2, por exemplo, e colocaram no filme, que é uma coisa muito sutil, mas pra quem é fã, pegou a referência. Eu entendi a referência. Que é o seguinte:
O Leon se atrasa para chegar na cidade no primeiro dia de trabalho dele porque ele estava meio doidão, ele bebeu um monte antes, porque ele tinha conseguido um emprego. Não achei a interpretação de boa parte dos personagens assim muito canastrona. Que bonito corpo. Tá muito ruim, eu achei legal na medida do possível. Os cenários, gente, isso aí assim, ó, não podem reclamar disso, tá? É uma coisa que tá muito igualzinha aos jogos, tanto a mansão quanto a própria delegacia, né? O próprio RPD. Eu gostei bastante da trilha sonora também, gente. Eu não sei se é porque se eu tenho uma particularidade com essa série de jogos em específico, mas eu achei tudo tão bem encaixadinho, tão bem mixado, tão bem posicionado para cada cena. Como vocês podem perceber, eu não tenho muito vocabulário cinematográfico, né, porque não é a minha área de expertise. Então, se vocês quiserem um canal que tem um pouco mais de profundidade e conhecimento sobre esse tipo de conteúdo, eu recomendo os guri lá do Piuí, do Trenzinho Louco. Tá bom? Coisas que foram feitas somente pro filme eu achei muito legal também. Um desenvolvimento mais claro ali da relação da Claire e do Chris. Eles conversam, eles brigam, eles fazem piadinha um com o outro. Isso é uma coisa que muitas vezes faz falta nos jogos. Se vê pouquíssimo disso daí ou quase nada, né? Porque tá sempre um procurando o outro. Tem uma coisa que quando eu vi eu me lembrei na hora do Resident Evil 3, porque é no 3 que isso aí acontece, no jogo, né? Filme esquece, filme bota no lixo o terceiro. Bota todos no lixo, na verdade. Que é o orfanato. Eles conseguiram criar uma nova conexão do orfanato com toda a questão da Umbrella e toda a questão do enredo do filme. Isso é muito, muito interessante. Existe uma briga que acontece uma hora de dois monstros lá, da Lisa Trevor e de um Licker, que é uma coisa que me surpreendeu bastante nesse filme. É legal ver os monstros, as armas, né, biológicas de Resident Evil brigando umas com as outras. Este elemento cara de pau, vagabundo. Isso é uma coisa até um pouco rara de se ver nos jogos também. Parênteses aleatório, não faz muito tempo que eu terminei de ver a série Gotham, então eu estava acostumado com um ator que faz o chefe Brian Irons nesse filme ser o parceiro do Gordon, o detetive Bullock, lá em Gotham. Então fiquei meio, que isso? De maneira geral, assim, gente, eu acho que a fotografia desse filme ela é muito fiel à atmosfera dos jogos antigos, em termos da paleta de cores, em termos visual das coisas, da maneira que as coisas são mostradas, às vezes um pouco mais claustrofóbico, assim, um pouco mais fechado, ângulos mais fechados também. Bem legal, assim, dá pra ver que a pessoa que escreveu e dirigiu esse filme, que é a mesma pessoa, se não me engano, tinha essas informações sobre os jogos. De verdade, assim, eu acho que parou e jogou, conversou com pessoas que pararam e jogaram. Duas coisas que não são tão legais desse filme, que eu posso pontuar, tá? Tem outras coisas que poderiam ser muito melhores, mas aí precisam de dinheiro, e não era uma questão que esse filme dispunha. A primeira delas, uma coisa que mais me incomodou nesse filme foi o Wesker. Tá pedidinho, doidão! O Wesker, por assim dizer, é o principal antagonista humano, né? Ele não é uma corporação, né? Ele é um vilão, né? Um ser humano de toda a série de jogos de Resident Evil. E ele é, tipo, do mal mesmo, porque precisa ter um vilão para ter uma história. Mas ele tem motivos para isso e blá, 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 blá. Nesse filme, ele tá muito esquisito. Ele tá muito fora, ele tá muito não fazendo parte do enredo principal. Ele é meio que convidado a fazer parte do enredo principal, com o passar da trama e não sei o que. Essa merda aí, pô. Eu não gostei disso. Eu acho que ele é um cara que tem um personagem, né, que tem muito conteúdo e carisma suficiente para assumir esse manto de vilão desde o início, como ele sempre é. Isso é uma coisa que poderia ter sido mais fiel aos jogos e infelizmente não foi. A segunda coisa que me incomodou, e eu acredito que é o principal problema desse filme, é o ritmo dele. Ele se passa em mais de um local ao mesmo tempo por todo o filme, mais próximo do final, que ele fecha mais num lugarzinho só. O que acontece? Quando tem essas quebras de mudanças dos lugares, às vezes está na mansão, às vezes está na delegacia, às vezes está nas ruas da cidade, o filme ele fica lento e ele acelera, ele fica lento e ele acelera. Então parece que houve um problema de direção nesse sentido aí, para o filme ter um ritmo. Isso é uma coisa que quebra um pouco assim a dinâmica do filme, né? A maneira que ele é percebido por quem está assistindo ele. Ele poderia ter sido feito de uma maneira mais fluida. Isso é uma coisa que, por mais horrorosos que sejam os filmes do Paul Anderson, do Resident Evil, possui. É fluido, vai. Tu não sofre tanto para olhar em termos de o filme não anda. Tu sofre mais porque o roteiro é uma porcaria, né? Não faz nada, faz sentido. As nossas crenças centrais, que vão resultar nas nossas crenças intermediárias, que vão resultar nos nossos pensamentos automáticos, são as coisas que balizam a nossa expectativa sobre o que está por vir ou sobre o que a gente já viveu. Para dar um exemplo um pouco mais tangível disso, se a gente tem uma crença, por exemplo, de ideia de que as coisas sempre dão errado, as coisas sempre dão errado para mim. Qualquer coisa que tu vai ver, consumir ou tentar assistir,
vai se manifestar isso de alguma forma, né? Eu sabia que não ia ter ficado tão bom, eu sabia que não foi tão bem adaptado, eu sabia que filme de videogame sempre é feito desse jeito, então são pensamentos desse tipo que acontecem. Esse assunto das crenças e pensamentos automáticos, ele é bem amplo, assim, ele é bem complexo, mas eu quis dar uma introduzida nele para eu poder falar um pouco desse filme também, porque eu gosto muito desses jogos de verdade. Tá bom, então, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de comentar aí embaixo coisas que você gostaria de ver nos próximos vídeos, o que tu achou deste vídeo, dessas coisas que eu falei aqui, se faz sentido pra ti, se não faz, e também não esqueçam de fazer terapia, tá bom? Valeu!